por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre. Hoje eu tenho o maior prazer de receber por aqui Garotas Suecas, lançando disco novo, o segundo disco deles, Feras Míticas, que está aqui na minha mão. Vou apresentar todo mundo para vocês. Aqui do meu lado, Guilherme Sal, Irina Bertolucci, Tomás Pauliello, Matheus Prado, Fernando Freire e Nico Pauliello. Vou fazer uma pergunta do chat já para voltar. A pergunta é do Marcinho Prudente. Roberta, pergunte aí as principais influências e como é o processo de composição das músicas da banda que adoro desde 2005. Beijos para todo mundo. Opa, legal, hein? Que legal. Pô, 2005 desde o começo, né? Desde o dia zero. Nossa. Bom, ele deve ter percebido que mudou bastante as referências desde lá. Assim. A gente começou com uma banda bem... que as referências eram bem bandas de garagem americanas, né? Tipo Velvet Underground, MC5, Velvet e outras mais Sonics. obscuras, né? E foi evoluindo. Música brasileira começou a entrar no na nossa vitrola aí, né? Principalmente depois que a gente foi para os Estados Unidos em 2008. E música negra americana também veio junto. E na hora de compor, vocês compõem separado ou vocês fazem tudo junto? Ou vocês fazem música em casa? Isso é uma característica interessante desse disco também. O outro disco tinha várias composições em conjunto, várias parcerias. E esse é um disco que é feito pelos indivíduos, as músicas, no mínimo. Então, acho que isso dá um sentido também, claro, um processo da gente se transformar, de ter muito mais subjetividade. Falam muito mais sobre emoções e sobre sentimentos específicos. Quem ouviu o disco aí vai perceber que tem mais esse caráter pessoal. No entanto, o nosso processo, tanto no outro disco quanto nesse, foi de passar muito tempo juntos, ensaiando, tendo ideias. Então a música ela é muito rudimentar quando cada um apresenta para a banda. E tudo isso que vocês ouvem, na verdade, grande parte se desenvolve em conjunto. Esse processo do disco todo levou quanto tempo? Desse disco, é difícil de ser. Até ele tá aí na sua mão, 2 anos. Uns 2 anos. Né? 2 anos, mas a gente mais começa até. a compor antes, né? Até antes disso, então um longo tempo. E é um dos momentos mais legais de você ter uma banda, assim, eu acho, o processo de composição, você criar junto, né? Porque depois passa mais um processo de executar. Agora essa parte de conceber e tal, as músicas e o disco é a parte mais legal, assim, sem dúvida, na minha opinião. E agora vocês vão começar a pensar no próximo, É, né? Que demora então. tanto tempo que já sempre começa a certeza. compor E ela uma. o disco, ele, quer dizer, pelo menos esse foi assim, vai vindo em pedaços, vai vindo, de repente faz um tempo que a gente tá tocando as músicas do disco atual, daí, eu fiz essa letra, vou tentar fazer, porque quando você, acabou de lançar, você tá muito imerso nesse universo do disco, mas com o passar do tempo você vai já entrando em outra fase, a banda entra em outra Eu fase. lembro que a primeira vez que eu mostrei o rascunho de St. Mark's Dim, que a gente tava falando lá, do Mário Carneiro, perguntou se a gente ia tocar ou não, foi quando a gente tava lançando o disco em Porto Alegre em 2010, na Que casa foi do Gui, antes do do amigo Escaldante nosso. Banda sair oficialmente no Brasil. Foi antes do Escaldante Banda sair oficialmente no Brasil, então Já até tinha você ver a música. coisa acontecer, você tem que ser bem paciente, né? Pelo menos do jeito que a gente faz as coisas. Eu acho legal também que um disco influenciou o outro, né? Tanto o conhecimento que a gente adquiriu de gravar aquele outro disco, das composições e tal, quanto a experiência depois de tocar ele, de ir para a estrada, de viajar para fora do país, pelo país, são temas que fazem parte desse disco. Então, fazem parte dessa ideia do disco. O viver de música, ser músico, tudo isso são experiências que acabaram entrando também nesse disco novo. O Tuti Ramos está perguntando como é que vocês agilizaram os shows nos Estados Unidos e como é que foi a experiência. Olha, na verdade, o nosso ex-guitarrista, que depois acabou vindo morar no Brasil de novo, e agora ele está lá de novo, mas na época ele estava morando nos Estados Unidos, isso foi em 2008, e a gente foi passar férias como banda, foi uma férias da banda, assim, e a gente falou, bom, a gente vai estar todo mundo junto em Nova York, vamos marcar uns shows.
E daí ele se agilizou pra marcar os shows. Tinha uma outra amiga nossa que tinha feito produção pra gente no começo da banda, tava lá também. E num desses shows, dessas férias, assim, por assim dizer, nem foram tão poucos, foram 7 shows que a gente fez. Férias de Tinha- workaholic, né? Exatamente. Vamos nas férias fazer uns shows, né? É, Vamos. 7? 15 dias, 7 shows, exatamente. E daí teve um cara que, emblematicamente, é o porquê de toda essa nossa carreira nos Estados Unidos. Ele ficou fascinado, ele foi no nosso primeiro show. E ele falou, não, vocês têm que vir. Eu tenho uma amiga que é booking agent. E eu vou chamar ela pro show de vocês e é isso, vai rolar. E ela acabou não vendo o show nosso, mas ele gostou tanto do nosso som. E a gente mostrou pra ela e tudo mais, a gente conversou com ela e tal. Que ela virou nossa booking agent e ela marcou nossa primeira turnê para janeiro de 2009. E daí a gente ficou amigo, né? E daí virou essa coisa mesmo, um carinho que ela tem por nós e que a gente tem por ela. E a gente trabalha com ela até hoje, as nossas turnês nos Estados Unidos são marcadas por ela. Então a gente, apesar da gente ser uma banda independente, a gente tem uma equipe bacana nos Estados Unidos. O Miranda fala isso, né? Que hoje em dia todo mundo fala que é independente, mas se não fosse a brodagem, se não fossem os feras míticas por aí, não ia até a esquina. Só para constar o nome desse cara que é o responsável pela nossa carreira nos Estados Unidos, acho que a gente nunca falou isso, mas ele também é um ótimo músico, ele gravou um disco há uns um ano atrás, é o Hartwell Little John. Então procurem que a música dele também é fantástica. E se você gosta de garotas suecas, você vai gostar desse cara também. Vamos fazer mais uma? Vamos. Não choro, não tento mais esconder que eu também sou moinho girando sozinho, pode crer. Não caio nas armadilhas do coração, leio nos lábios da gente que passa as manchetes da solidão. E quando a barra pesa, você sabe que eu também não sou de ferro, não. Viro notícia pra você me ver correr de boca em boca pela multidão. Não minto, só não consigo me convencer de que na vida não vale palavra não dita, vai saber. Então me calo, dou meia volta no quarteirão, traleiro impresso nos olhos e lábios, manchetes da solidão. E quando a barra pesa, você sabe que eu também não sou de ferro, não. Viro notícia pra você me ver correr de boca em boca pela multidão. Não choro, não tento mais esconder que eu também sou moinho girando sozinho, pode crer. Garotas suecas, manchetes da solidão aqui no Cultura Livre. Tem uma pergunta aqui no nosso chat do João Canoeiro. Eu queria saber se eles tiveram feedback dos Titãs sobre o cover deles de Charles Chacal. E manda um abração também, por favor. Um abração, Grande hoje. abraço. Tivemos sim respostas. Na verdade, o Paulo obviamente ouviu
na hora que ele foi gravar, já tinha apresentado as demos para ele, e ele adorou, curtiu, entrou super na onda, e quando estava pronto a gente mandou pro Sérgio Brito, compositor da música, e eu guardei o e-mail dele, obviamente, porque é um e-mail histórico. Ele falou que curtiu mais a nossa versão do que a versão dos Titãs e que a gente falou, pô, vocês arrumaram a música. Porque é uma música que nunca entrou no Eles repertório nunca dos Titãs, gravaram, né? no final das contas. Foi censurada, era do repertório do primeiro disco. E foi censurada e depois, posteriormente, eles decidiram não gravar. E a gente decidiu gravar e ele falou, pô, demais, vocês puseram no chão, deixaram mais rock, ela era um reggae meio maluco, assim, então uma resposta muito legal, assim. A gente Eu vi ficou vocês no super feliz. Metrópolis com o Cunha e com a Didi, vocês falaram que vocês acharam essa música num programa da TV, né? Foi. No Fábrica do Som, foi isso? Foi, a gente passava no programa da Trama uma reprise do Fábrica do Som. Então, o programa dentro de um programa dentro de um programa. Inception. Inception. Inception, né? E a gente viu aquilo e ficou maluco. Falou, nossa, cadê essa música? Não existe, não tem outro lugar. Tal. Eu acho que é também uma coisa assim, sabe aquela música perdida que você. Eu imagino que acho que é um pouco o que o Sérgio falou. Eu nunca pensei que essa música fosse existir. Sabe assim, não é que ela estava guardada para depois, ela estava lá. Arquivada já, né? No limbo. E a gente cavou ela de volta e gravou e colocou ela no disco. Tem outra pergunta, então, também de participação, que é do Jonas, perguntando se vocês já estavam pensando num som que dialogasse com o rap ou isso surgiu depois que vocês convidaram a Lourdes da Luz e tiveram que compor algo mais na praia dela. Não, a gente já Na tava verdade- pensando, eu acho. É, Na a verdade, a música já música- estava pronta, e aí tinha aquele espaço. Aí o Nick, o produtor, que veio com a ideia, né? Ele falou, pô, ia ser muito legal se vocês... ele é inglês, né, gente? Ia ser muito Imagina, legal se visualiza. vocês colocassem uma rapper, aquela Lourdes da Luz. Falou Adoro rapper, ela. que nem a Marília Gabriela fala. né? Tô aqui com rapper. É. E aí ela veio e ela criou aquele flow, que é demais, assim. Nossa, eu acho que foi a maior surpresa, assim. Tinha esse espaço na música que podia ser só um espaço. E ela ocupou, e eu acho que o verso, né, enfim, que ela compôs, assim, superou todas as expectativas poéticas possíveis para essa música. Acho que levou a música para outro É legal lugar. que o hip hop é uma das coisas que a gente deixou entrar nesse. É uma coisa que a gente sempre escutou, né? Faz parte das nossas referências, assim. E nesse disco a gente deixou isso aparecer mais. Tem as baterias eletrônicas, os samplers, as batidas a gente realmente buscou isso. A gente queria aquele grave de hip hop. E a participação da Lourdes foi, na verdade, a cereja do bolo aí, porque foi E maravilhoso. a participação dela, uma o honra, flow dela, assim. citando o rock, né? Então ela que é do rap, falando, eu, os diamantes e Lucy, na imensidão de tudo é anis. Foda. E aí vai. Foda E no demais. show teve a participação da Lourdes, do Paulo Miklos, e também teve uma coisa muito que eu fiquei encantada, que é a sua avó, né, Irina? A minha avó. A avó da Irina subiu no palco no final, eu não acreditei. Minha avó. Não, na verdade, assim, a grande celebridade da família é a minha avó, né? Porque ela é uma pessoa maravilhosa, de 85 anos, que tem um blog muito popular, Dicas da Sherman. Entrem no blog da minha avó. E meio que uma pessoa subiu no show, que foi a nossa amiga que também tradicionalmente subia nos nossos shows para fazer macaquices no palco. E aí subiu mais uma pessoa, minha avó falou, gente... Tá todo mundo subindo, eu vou ficar claramente sentada. vou subir nesse palco, toda pequenininha desse tamanho, assim. Subiu no palco para me dar um beijo, assim. Foi demais. O fundo do auditório do Ibirapuera era aberto, uma maluquice, assim. Foi muito legal. O Eduardo tá perguntando como é que foi trabalhar com o produtor Nick Graham Smith e qual é a influência dele para a sonoridade do disco. Pô, foi muito legal. Acho que foi uma experiência totalmente nova. A gente nunca tinha trabalhado com nenhum produtor antes. Foi um pouco difícil, assim, no começo, puxado. pra se acostumar. Pra gente e assim, pra ele foi puxado. Porque a gente é meio cabeça dura e a gente é meio teimoso em relação ao que é o tipo de som que a gente quer e o tipo de sonoridade que a gente quer tirar. E ele bom, fez o trabalho dele, tirou da nossa mão e falou, não, agora eu que mando, fica quieta aí no seu canto e baixa a bola que eu vou deixar o som bonito. Eu fica acho que, tranquilo. especialmente pra mim, assim, principalmente antes da gente começar a gravar de fato o disco, assim, quando a gente estava na pré-gravação, ouvindo referências de timbre e tal, que foi que ele tem referências musicais outras, né? A gente escuta música, obviamente cada um aqui vai ter o seu gosto um pouco diferente, mas
que ele tem, enfim, ele é um pouco mais velho que a gente, ele é inglês, então ele cresceu ouvindo outra coisa, totalmente diferente. Eu acho que essa, sabe assim, de repente você fala uma coisa e para todo mundo aqui vai vir um artista na cabeça e para ele Pra vir ele a outro. outro, assim. Então isso eu acho que foi bem legal também. E vocês, quando que vocês decidiram que iam chamar ele? Vocês conheciam ele de outros trabalhos? Como foi? O Cessa, o nosso ex-guitarrista, trabalhou com ele uma época, foi o assistente dele. E a gente estava numa fase, a gente pensou em vários nomes, estávamos procurando. A gente falou, vamos gravar uma demo no estúdio do Nick. Ele tem um estúdio super legal, chama-se Pendulum. E a gente gravou a demo e já era praticamente o disco. Tinha um som impressionante. Não sei se vocês lembram, quando a gente ouviu aquele som da bateria, a gente falou, cara, tá genial isso. Então, foi, sabe, às vezes também é isso. Às vezes as coisas, quando elas se acertam, é melhor você não mexer, sabe? A gente foi tão certeiro e foi uma relação tão boa. Ele conhecia a música e a gente teve uma conversa super legal sobre referências. E o som que ele fez, que ele fabricou ali, tudo se encaixou. Assim. Aí rolou, aí ligou no dia seguinte. Ele me ganhou Ele me ganhou. quando eu descobri que ele é de Manchester, né? E ele frequentava o Hacienda, que é aquele clube onde várias bandas muito importantes inglesas começaram, né? O Happy Mondays, o Stone Roses. Aí ele falou, eu ia lá direto no Hacienda. Eu falei, Esse cara. Você. tá contratado. Você é o meu E cara. aquela coisa boa que você falou também, né? Que a gente é uma banda independente e eu acho que talvez pra gente a pessoa ser parceira, assim, né? Falar sozinho, não é só assim, eu vou chamar um na mão e é isso que vai fazer o meu disco. A gente quer pessoas que trabalhem junto mesmo, assim, que acreditem no trabalho Fera novo no pedaço. pessoalmente. Que remem na nossa canoa. Que remem na nossa canoa. Vamos mais uma? Chamou na chincha, né? Falou, eu não quero só mixar o disco de vocês, eu quero produzir o disco de vocês. A gente falou. A gente engoliu seco. A gente falou, puta, será que é isso? Aí foi isso, e foi demais. E ele também estava no show, né? Ele fez participação no show também de lançamento. Ele tocou verdade. Mug. Vamos lá. Qual que vai agora? Cadê o setlist? Roots are for trees. 3, 4. Roots are for trees, I don't belong here. Don't wanna know where I belong. I've tried so hard to find some peace of mind, but I won't stand to lose again. Not gonna do what people want me to. What I will is what you want. I won't try to hide the way I feel inside, for it's the place I feel at home. What doesn't belong to the soul, I will let be. What doesn't
are for trees, I don't belong here. Don't you tell me where I belong. The way I step the ground, the place I am right now, is the only place I wanna be. What doesn't belong to the soul, I will let be. What doesn't belong to the soul, I will take with me. What doesn't belong to the soul, don't belong with me. What doesn't belong to the soul, I will set free. My lips don't care. My lips don't care. Garotas Suecas aqui no Cultura Livre. Tá cheio de perguntas e não vai dar tempo de fazer todas. O João Carneiro falou: gosto muito dos arranjos de vocês. Rola muito discussão entre o grupo sobre como deve ser? Sim. Dois carneiros na rola frente da muito. gente, João, a gente ama velho, vocês. você é o cara, mano. Rola. Eu acho que é normal de banda. Pode assim, mentir, gente. Hoje. Não, imagina. a Não, gente imagina, seria... Ninguém ia acreditar se a gente falasse, a gente chega no ensaio e vem uma luz... De repente flui. E de repente tudo. todas as cabeças iluminadas concordam. Não, o tesão de ter banda é esse, eu acho. É a costura de várias ideias. A gente, sabe, as pessoas às vezes perguntam... vocês não fazem parte de um coletivo? É um coletivo, a banda. São 5 cabeças pensantes, né, artísticas, que têm ideias discordantes várias vezes e também, às vezes, concordantes. E aí, sim, é uma mágica. Quando todo mundo faz uma coisa e fala, uau, foi isso. Às vezes rola o take mágico, o ensaio mágico. Sempre tem esse. Acho que foi você mesmo que falou, assim, que às vezes tem sempre uma coisa no disco que entrou, assim, que passou pelo crivo da maioria e que, e tal coisa eu não gosto no disco. E daí você falou, mas também se eu gostasse de tudo, não tinha por que fazer outro, né? Então tem um pouco isso Ia ser também. o último. A gente... Não é exatamente uma democracia também, não é necessariamente a maioria. Às vezes tem uma coisa que assim, vai ser assim, acabou um pouco. Acho que também foi legal de trabalhar com um produtor que era assim,
essa música não vai ser assim, tinha 5 contra 1 e foi o 1 que ganhou. Mas a gente, no fim das contas, gosta de ralar e girar uma lâmpada, porque o resultado vai ser melhor ainda. O JJ tá perguntando se vocês vão lançar o Feras em vinil. Ele falou, eu tenho o Escaldante e é lindo. Sim. Vamos. Iremos, em breve, A gente mandou, inclusive, a gente vai lançar o disco no começo do ano que vem pelo nosso selo lá da Espanha, que é o Vamp Soul, e eles vão fabricar o vinil. A gente mandou as masters essa semana, então grande emoção aí, a gente vai ter o bolachão em breve. Em 2014 já tem bolachão. Tem bolachão. E tem disco pra baixar na internet, né? Dá pra baixar os dois? Já. Dá pra baixar tudo. Tá tudo no site? Os dois Tudo no e site. os EPs? O Os EPs dinossauro, não, eu acho que o que dá. dinossauro tá, não? Os Dá, EPs acho foram que não. descontinuados. Foram Agora, descontinuados, agora já. só no mercado ilegal. É. Só se você Só Por no comprar. enquanto, no site só esses. Daqui a pouco a gente desenterra o Mas download. O site é Então, No garotassuecas.com. Pirate Bay deve ter isso aí. de .com. repente. Garotassuecas.com. Kick-Ass Stories. Exatamente. Aqui que é Torrents. Última pergunta, então, aqui. Desculpa, não vai dar pra fazer todas. O Yuri tá perguntando, tem alguma música que vocês não aguentam mais tocar? Tem. Tem que não toca. Na hora, eu acho que Aí a tem gente não alguma. toca. Tinha, mas a gente nem lembra gente mais, tinha. que a gente não Tinha. toca. Não, tem Já uma que é parou? até recente, que eu acho que as pessoas ainda esperam ouvir no nosso show, que às vezes a gente fica com um pouco de preguiça de tocar, que é Codinome Dinamite. Mas no fim das contas a gente toca e é sempre legal, então eu não sei se conta. As expectativas da banda com a música e dos fãs com a música são diferentes, né? Então, claro que quando a gente toca essa música, o tesão dos fãs, né? Sempre, tipo, essa coisa, Contagia. sempre contagia. Sabe o Agora, que é? É que os fãs não vão no ensaio. Se eles fossem, eles iam se enjoar também. Isso é verdade. Vamos lançar o projeto Fãs no Ensaio. Fãs no ensaio. Exatamente. Ou senão a gente faz via webcam É. e todo mundo tem que ficar lá vendo. Amarrado. Tem Amarrado. que. Tem que. Quem Aí eu desligar não quero pode ver. pedir. Tem que dar Eu quero pitaco ver. ali, ó. Acho que podia ficar melhor. Mas é engraçado, tem uma música nossa que virou meio um queridinho, uma música cult, assim, que é Zumbi. Ou eu acho que o nome completo dela é Acho que Estou Me Tornando um Zumbi. E eu até pensei no dia 1º de novembro, logo em seguida do Halloween, que a gente devia ter feito alguma coisa com ela. Porque as pessoas gostavam tanto dessa música, gostam tanto dessa música, é uma música, tipo, que tá lá atrás, sei lá da onde que ela tá, em que ano. Tá lá em São Carlos. Tá lá em São Cais, É isso tá lá mesmo. no nosso Tá lá. estúdiozinho, no estúdio do Clayton, onde a gente gravou o nosso segundo EP. E a gente não consegue mais tocar, porque ela não encaixa com as novas. Mas ela virou, assim. Às vezes, por mais que a gente goste de uma música, a gente tá montando um show diferente, né? E aí, você tá montando um clima e, pô, agora tem que entrar uma música do disco antigo. Aí não é nenhuma questão de gostar ou não da música, é Já saber se ela vai combina. somar ali, né? O nosso show ficou mais Naquele calmo. momento. Vai botar um Zumbi, vai botar umas músicas assim que, tipo, a gente gosta delas, mas eu acho que não é o caso, talvez. Qual que a gente vai encerrar? Deve ter sido difícil também escolher esse set list, não tem Foi. nenhuma. Cada um teve um veto, essa foi o combinado. O disco tem 12 músicas e o nosso set aqui tem 7. Passa pra cá. Ó, A gente vai ter terminar agora com o primeiro dia. Primeiro dia. Escambo de percussões. Ó, rola um escambo de percussão. Percussão de Yakult. Percussão de acústico. Acho que é. Percussão De respeito. de responsa. Ai, Tomás, mexendo no seu microfone. Primeiro dia. Ai, meu Deus. Iri no vocal. Calma, um segue, deixa eu ficar confortável. Prontos. Será que vamos ao parque de diversões ou ao zoológico para ver os animais? Posso te levar pra passear de bicicleta. Se for você e eu sozinhos, tanto faz. Eu queria saber como vai ser o primeiro dia que eu vou passar com você. Será que fará sol e calor? Vamos deixar a cidade para trás. Se fizer frio, nós vamos ao cinema. Com você eu veria qualquer filme em cartaz.
que eu vou passar com você? Será que você vai passar comigo mais um dia? Será que você vai gostar da minha companhia? Se a raiar de um novo dia eu despertar ao seu lado, vou lhe beijar pra ver se estou sonhando acordado. Eu só queria saber como vai ser o primeiro dia que eu vou passar com você. Eu só queria saber como vai ser o primeiro dia que eu vou passar com você. Eu só queria saber como vai ser o primeiro dia que eu vou passar com você. Eu só queria saber como vai ser o primeiro dia. Garotas Suecas, o primeiro dia encerrando Cultura Livre. Muito obrigada a todo mundo que participou. Um beijo grande e até a próxima. Beijo. Beijo. Até mais.